Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da série sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. Nós estamos aqui no 19º estudo da série, quase concluindo o tema da mensagem do terceiro anjo. E o assunto de hoje será sobre a ira de Deus. É um tema bastante profundo, não é muito popular, é um assunto do qual as pessoas não gostam muito na geração que vivemos, mas é impossível pregarmos a mensagem do terceiro anjo e ignorarmos este que é um atributo de Deus fundamental, inclusive, para a compreensão do seu amor. Antes de darmos início, lendo a palavra do Senhor, quero convidar vocês a fecharem os olhos para pedirmos a orientação do Espírito Santo. Bondoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por dirigir cada um dos estudos até aqui. É uma série prolongada, bastante complexa, especialmente em algumas áreas que estudamos, mas eu quero agradecer ao Senhor por cada um dos estudos, por todos os momentos que o Senhor esteve aqui conosco e mais uma vez, Pai, o nosso desejo é que o Senhor esteja aqui, que o Senhor se manifeste neste lugar e que o Senhor nos dê clareza para ouvirmos a Tua voz e fazermos a Tua vontade. Esteja conosco nesse estúdio e também com aqueles que ouvirão o estudo em algum momento futuro. Que o Teu Santo Espírito, como prometido pelo Senhor Jesus, seja o nosso mestre e que eu esteja aqui apenas como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor me conceda da Tua graça, me dê o Teu Espírito, dando sabedoria, discernimento, me ajudando também, Senhor, a conduzir o tema de forma didática, mas acima de tudo, no poder do Espírito Santo. Nós pedimos a Tua orientação, mais uma vez, e o perdão dos nossos pecados esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos então fazer a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 ao 12. Apocalipse, o capítulo 14, versículos 9 ao 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Especialmente o versículo 10 é onde nós encontramos a menção direta ao tema da ira de Deus, ou, como dizem algumas versões, da cólera de Deus. Como diz Ellen White no livro História da Redenção, na página 383, a mais terrível ameaça jamais endereçada aos mortais está contida na terceira mensagem angélica. Deve ser um terrível pecado, esse que atrai a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Quando a Bíblia fala que a ira de Deus é derramada sem mistura, a intenção é justamente mostrar que aqui chegou o momento de Deus manifestar a sua justiça sem nenhuma mescla de misericórdia, ou seja, é o derramamento das 7 últimas pragas. Quando nós falamos sobre a ira de Deus, nós não estamos falando sobre um tema acidental, mas é um atributo do caráter de Deus. O problema é que ele parece contrastar com aquele que é o atributo mais apresentado em nossa geração quando nós falamos sobre Deus. As pessoas gostam muito de falar sobre o amor de Deus, sobre a graça, a misericórdia, a longanimidade
e etc. E todos esses atributos que eu mencionei descrevem quem Deus é, mas não em sua totalidade. Porque Deus é amor, é misericórdia, é gracioso e etc., mas ele também, de acordo com a Bíblia, se ira. É justiça. E nós já falamos muitas vezes aqui também sobre a santidade de Deus. Os cristãos modernos evitam esse assunto. Muitos consideram até que a ira de Deus é aquele tipo de atributo que nós devemos pedir desculpas aos outros por existir em Deus. Tem pessoas que, quando pregam sobre a justiça de Deus, tentam de alguma forma minimizar a sua retidão, a sua santidade e a sua própria ira. Ateus, inclusive, dizem que se tornam descrentes em Deus justamente porque não conseguem conceber que um Deus que é amor, ao mesmo tempo, pune os transgressores da sua lei. Eu diria que não é nem politicamente correto, na visão de muitos, falarmos sobre a ira e o juízo de Deus nessa geração. O autor do livro Com Vergonha do Evangelho, um livro muito bom, por sinal, lógico que nem tudo que está ali corresponde ao que nós cremos, mas no geral o livro é muito bom. Ele diz que a ira de Deus está quase completamente ausente nas apresentações modernas do Evangelho. Não é elegante falar sobre a ira de Deus contra o pecado, ou anunciar às pessoas que elas devem temer a Deus. Ele continua na página 69 dizendo que pecadores arrogantes, que com grande temor deveriam se aproximar de Deus, são encorajados a abusarem da graça de Deus. Os pecadores nada ouvem acerca da ira divina. Isto é, tão errado quanto pregar uma heresia. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a ira de Deus na igreja? É muito raro, não é? É muito difícil. É uma das várias atribuições de sentimentos humanos que nós usamos para descrever um pouco de como Deus age. Ontem eu disse a vocês que na teologia existe o que nós chamamos de antropomorfismo, que são formas humanas que nós usamos para descrever a Deus, dizendo que ele tem costas, que ele tem dedo, que ele tem um rosto, mas nós não sabemos qual é a forma de Deus, literalmente falando. Da mesma maneira, existe uma outra área da teologia, ou uma outra definição usada por teólogos, que se chama antropopatia. E antropopatia são sentimentos humanos que nós usamos para tentar descrever as ações de Deus. Por exemplo, a ira, ela também é traduzida na Bíblia como aborrecimento de Deus, como uma agitação provocada em Deus, um sofrimento causado no Senhor e até nojo que Deus sente pelo pecado. O profeta Ezequiel fala de Deus ter nojo e de colocar no nosso coração nojo pelo pecado. O pecado causa tantas náuseas em Deus que lá em Laodiceia, a Bíblia diz que ele está a ponto de fazer o que com Laodiceia? Vomitar. Isso é o nojo que Deus sente pelo pecado de Laodiceia. Além disso, a ira também é descrita como uma irritação em Deus, uma indignação ou ainda uma cólera, como nós lemos na mensagem do terceiro anjo. Diferente da ira que nós sentimos muitas vezes, quando alguém vai lá, faz algo contra você, provoca você, e nós ficamos indignados, mas de maneira egoísta, egocêntrica, porque você se sentiu ofendido, a ira de Deus não é isso. A ira de Deus não é assim uma ofensazinha que foi causada nele e ele ficou magoadinho com aquilo. Não. A ira de Deus é a resposta natural da sua santidade que não tolera mancha na sua própria natureza. Deus é um Deus puro, como nós já vimos aqui, e todo tipo de impiedade e de iniquidade causa essa indignação, essa revolta natural no caráter dele. Não é uma ira egoísta, portanto. O livro de Romanos, o capítulo 1,
que é um livro bastante usado para falar sobre a justificação pela fé, um tema belíssimo, um tema que causa em nós, assim, gratidão a Deus, ao entendermos que a salvação, o perdão, é um dom gratuito pela fé que nós recebemos em Cristo Jesus. Paulo começa o capítulo 1 de Romanos falando, sabe sobre o quê? A ira de Deus. No capítulo 1, no versículo 8, ele chega ao ponto de dizer que a ira de Deus se revela do céu. Então, em primeiro lugar, a ira não era um atributo conhecido de Deus. De acordo com a Bíblia, a ira é um atributo revelado. Ele não era conhecido até o momento em que Deus decide manifestá-lo às suas criaturas. E isso só veio como resultado do pecado. Tem outros atributos de Deus que, se não fosse o pecado, nós não conheceríamos. Que atributos de Deus, por exemplo, se não fosse o pecado, nós não saberíamos que faz parte da natureza de Deus? A justiça de Deus. O que mais? O amor. O amor ele já era conhecido, mas não de maneira tão profunda, como nós vimos depois do pecado. A graça de Deus. O perdão, exato, a misericórdia. São atributos de Deus que nós só conhecemos depois do pecado, que foram revelados. E a ira é mais um deles. Que nós passamos a conhecer que faz parte da própria natureza do Pai depois do pecado. E os próprios anjos tomaram conhecimento disso. Inclusive, tem um hino, eu não lembro se ficou no Novo Inário, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que descreve como, no ato de sermos salvos, os anjos vão se assentar diante de nós para nós explicarmos a eles coisas que nós experimentamos dos atributos de Deus e que eles não conhecem tanto quanto nós. Lembra daquele hino que dizia: é santo, santo, é o canto de anjos bons, eu hei de um dia unir a vós a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudez, me ajuda aí? Não podem compreender com grande salvação. E essa mudez é dos anjos. Ellen White diz que quando Abraão ofereceu Isaque no Monte Moriá, que os anjos compreenderam melhor o plano da redenção. Porque nós temos conhecimento de atributos de Deus de maneira mais plena que os anjos desconhecem. Pode falar, por gentileza? Passar o microfone lá para trás, por favor. A ira de Deus não é uma coisa que seja feita de qualquer maneira. Não. Derramada de qualquer maneira. Não é aquela coisa que Deus deu na cabeça naquele momento e explodiu. Não. Repara-se que quando Deus chama Abraão para sair da parentela dele, que ele ia dar uma terra prometida, quando ele chega à terra, ele diz: tu ainda não a vais herdar agora. Ainda vais ter de passar algum tempo. Perfeito. Porque o povo que lá morava, Os amorreus, ainda não estava cheio o cálice da justiça ou da ira de Deus sobre Exato. aquele povo. Aquele povo ainda tinha um espaço de tempo para se arrepender e para voltar, de facto, dos seus pecados, para deixar os seus pecados. Sendo assim, não o fazendo, então sim, eles seriam castigados, seriam dados. Por isso, não é de qualquer maneira que a ira de Deus se manifesta. É, de facto, quando o ser humano rejeitou todas as possibilidades e está tudo acabado para esse setor. Perfeito, é isso mesmo. Tanto é, Deus é um Deus pleno e completo, os seus atributos não se manifestam de forma isolada. A ira, ela é o resultado da negligência de um outro atributo de Deus, de outros, eu diria, por parte dos seres humanos. Um deles, a longanimidade. A Bíblia diz que Deus é tardio para a ira, mas quando ele se ira de fato. Há um mistério que nós não sabemos. Mas Ellen White diz que há um cômputo no céu. Há uma conta que é feita por Deus, e quando esses dígitos atingem o seu limite, é aí que Deus revela aquela que Isaías diz ser a obra estranha do Senhor. Por que a ira é a obra estranha de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não se alegra com isso. Mas se bem é certo que ele não se alegra, ele também não tem alegria no pecado.
e é por isso que a ira se manifesta. Então, como eu dizia, a ira é uma ira revelada do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, de acordo com a Bíblia, nós temos que a ira de Deus, ela é uma ira que se manifesta contra a impiedade, que são pecados contra a divindade, mas também contra a injustiça, que são pecados contra o próximo. Então Deus revela a sua ira contra esses dois tipos de pecados. A primeira tábua da lei contra Deus e a segunda tábua da lei contra o próximo. O doutor Emilson Reis, que é um teólogo agora reformado ou aposentado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele tem uma tese doutoral sobre o tema da ira de Deus e ele diz assim: ira é a reação da natureza divina diante do mal, a indignação judicial contra a impureza e frequentemente se exprime por meio de punições. Então é uma reação natural de Deus, é uma indignação judicial. É Deus tomando o ser humano diante do seu tribunal e sentenciando os seres humanos de acordo com as obras que eles praticaram aqui na terra. A W. Pink, que é um puritano, que tem um livro chamado Os Atributos de Deus, a ira de Deus é a sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação divina, a indignação da divina equidade contra o mal. Agora essa é a frase que eu mais gosto. A ira é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Então é natural, não há como evitar. Outro tópico que gostaria de apresentar também é que a ira de Deus é um atributo fundamental da personalidade de Deus. Não é um tema secundário. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. Benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então a Bíblia diz que nós devemos considerar dois atributos de Deus, pelo menos aqui, que se manifestam de forma harmônica. Considerai, pois, a bondade de Deus, e nós gostamos de considerá-la, e falamos muito sobre isso, mas ele diz que junto com a bondade, nós também devemos considerar o quê? A severidade de Deus. Agora eu volto a repetir, não entenda a palavra severo como o que nós comumente entendemos. Deus não é um Deus tirano, Deus não é um Deus sádico. A palavra severidade aqui é no sentido de um Deus que é santo e pune o pecado. É nesse sentido. Mas ambas as coisas devem ser consideradas. Talvez você vá se assustar com o que eu vou dizer. Mas, de acordo com muitos estudiosos da Bíblia, a palavra do Senhor fala mais sobre a ira de Deus e o lago de fogo e o seu juízo do que o próprio amor de Deus. Eu separei apenas 2 textos aqui. Um deles está em Salmos, capítulo 7, versículo 1, onde diz a Bíblia: Deus é justo juiz. Um Deus que sente o quê? Indignação. Quanto tempo? Todos os dias. Para pensar um pouco. Nós temos uma visão micro do mundo. Deus tem uma visão macro do mundo inteiro. O livro de Jó chega a dizer que o ser humano bebe o pecado como a água. Agora imagine Deus vendo isso com a sua natureza pura, que Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Imagine o Senhor contemplando o nosso mundo caído, cheio de pecado, de maldade, invejas, estupros, adultérios, fornicação, roubos, egoísmos, avarezas, todos os dias. Todos os dias.
E a Bíblia diz que Deus sente indignação. Algumas versões dizem que ele se ira, literalmente, todos os dias. Mas por que a ira do Senhor não cai, então, como uma ojeriza, como um asteroide bem em cima desse planeta e destrói a humanidade de uma vez? Por quê? Porque houve alguém que um dia estendeu as suas costas no Calvário e ele disse: derrama sobre mim o seu ódio contra o pecado. Porque não fosse isso, esse mundo já tinha virado pó há muito tempo. Há muito tempo. Salmos 45, versículo 7 nos diz: amas a justiça. E também o quê? Odeias a iniquidade. Deus não é um Deus egoísta, mas Deus é um Deus que tem ódio. Ódio contra o quê? Contra o pecado, contra a iniquidade. Não tem problema eu me irar. Eu costumo dizer, inclusive, que um crente, um cristão, que não se ira, é justamente porque ele não tem uma compreensão correta da santidade. Vamos colocar a seguinte situação aqui. Imagine que você tem uma filha, ou uma nora, ou, sei lá, um neto, uma neta, e um vizinho seu, certa vez você sai de casa, você volta para o seu lar, e você encontra esse vizinho violentando essa pessoa. Qual seria o seu sentimento? Nojo, essa é a palavra que melhor descreve. Ira, revolta. A ponto, eu pelo menos sentiria isso, se algo dessa natureza acontecesse com a minha esposa. Sentir vontade de matar a pessoa que fez isso com ela. Isso é a ira de Deus. É uma revolta provocada contra o pecado, algo abominável aos olhos do Senhor. E nós, como cristãos, a Bíblia diz: irai-vos, mas não o quê? Mas não pequeis. Então você sentir ira nessa conotação, que é nojo do pecado, ódio pelo pecado, aversão ao pecado, isso está correto de acordo com a palavra de Deus. Porque tem muitos cristãos hoje que tentam justificar os seus pecados, né, dizendo que eu sou pecador e Deus me aceita assim, e aí fazem coisas que causam revolta no coração de Deus. Não. O cristão convertido e nascido de novo no reino dos céus, ele vai se irar também contra o pecado. O doutor Emilson Reis, no livro A Ira de Deus no Mundo dos Homens, se por acaso tiver aqui já disponível em Portugal, sugiro que façam a leitura desse livro. É a tese doutoral daquele pastor que eu disse para vocês, que foi professor de teologia lá no Brasil. Hoje está reformado. E ele diz que a sua ira, ou a ira de Deus, é a mais perfeita expressão de sua santidade e justiça punitiva contra o pecado. E está em perfeita harmonia com o quê? Com o seu amor. Não há contradição. Que por ser santo, rejeita o mal com o mesmo empenho com o qual aprova o bem. A pessoa que ama de verdade, ela vai se revoltar contra algo que aconteça contrário ao objeto do seu amor. Ela se revolta. Há uma frase poética de um teólogo, que é um teólogo, eu acho que ele é um teólogo sistemático, inclusive, chamado Augustus Strong, onde ele diz que o oceano da misericórdia de Deus limita-se às praias da sua justiça. O que é maior? É o oceano ou a praia? Qual dos dois é maior? O oceano é muito maior. Então a misericórdia de Deus é um atributo muito maior, muito mais profundo, muito mais amplo do que a sua ira ou a sua justiça. Só que qual dos dois aqui limita as coisas? É a justiça. A praia impõe limites ao oceano. Então a justiça de Deus, ela impõe limites à misericórdia de Deus. A misericórdia dele é imensa, mas ela não é infinita. No sentido de que chega um momento no qual Deus ele atinge o seu limite. Como disse o nosso irmão, dos amorreus, Deus disse que eles ainda não tinham cometido todos os pecados a ponto de encher a taça da ira de Deus, mas quando encheu, Deus enviou a sua ira.
A ira de Deus no Antigo Testamento, ela é manifestada em várias histórias. Você lembra de algumas delas? Que história você poderia citar onde a ira de Deus foi derramada? Sodoma e Gomorra, acho que é uma das histórias mais assim visíveis para nós, né? Mais claras para nós. Que histórias mais? O dilúvio também. Deus ali derramou a sua ira, e a ira de Deus no dilúvio foi algo tão assombroso que Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas que o diabo temeu pela perda da sua própria vida. Sabia disso? Ele ficou com medo de perder a sua própria vida. Deus escolhe várias maneiras de manifestar a sua ira. Sobre Sodoma, foi enviando fogo. No mundo de Noé, foi água. Tem histórias que ele envia anjos para manifestarem a sua ira. Tem uma história que ele usou uma ursa. Que história foi essa? Eliseu, que os jovenzinhos ficaram zombando dele, dizendo que ele era calvo, né? Deus usa uma ursa para manifestar a sua ira. Buraco no chão. Quem foi que sofreu com um terremoto que abriu uma fenda na terra e eles foram engolidos pela terra? Você lembra? Coré, Datã e Abirão, junto com os rebeldes. Então Deus usa várias formas de manifestar a sua ira na Bíblia. Não é limitado. Tem uma história onde Deus usou um leão. Um profeta, exatamente. Que Deus havia dito para ele não desviar o caminho pelo qual ele deveria voltar, depois de dar uma mensagem para o rei, se não me engano, Jeroboão. E aí o rei Jeroboão enrola o profeta decide desviar o caminho, e no meio do caminho ele se depara com um leão. E o leão mata o profeta, comeu o profeta. Então Deus tem várias formas de manifestar a sua ira. E no Novo Testamento? Porque muitos dizem assim, não, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que se irava, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Isso é tão antigo na história da igreja, que já no 2º século tinha um homem chamado Marcião. Vocês já ouviram falar desse homem? Marcião. Ele foi um cristão do 2º século da história da igreja. Segundo o finalzinho do 1º. E esse cara dizia que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. De tal maneira que, não conseguindo conceber uma união entre os dois testamentos, sabe o que ele fez? Ele rejeitou o Antigo Testamento inteiro e do Novo Testamento ele só ficava com trechos do Evangelho e alguns versículos das cartas do apóstolo Paulo. Era tudo o que ele cria que era inspirado por Deus. Parece muito algumas pessoas da nossa geração, né? Que se pudessem, pegava... Lembra daquele personagem? Eu gosto de representar esse povo com esse personagem. É um filme bastante antigo, do Edward, Mãos de Tesoura. Lembra desse filme? Eu digo que tem pessoas da nossa geração que são como o Edward, ao lerem a Bíblia. Tem as mãos de tesoura, picotam a Bíblia inteira e só ficam com aquilo que lhes interessa. Mas o Deus da Bíblia é um Deus completo. E no Novo Testamento, nós temos exemplos da ira de Deus? Sim ou não? Posso estar enganada, mas a própria morte de Jesus... Com certeza. Com certeza. Ali foi a manifestação mais terrível da ira de Deus que um ser humano já conseguiu observar. Mas não é só essa. Ananias e Safira, perfeito. Lembram da história de Ananias e Safira? Ellen White, inclusive, tem uma citação onde ela, falando sobre Ananias e Safira, ela diz que foi necessário que já no começo da história da igreja primitiva, o Senhor manifestasse a sua ira para evitar com que a impureza se alastrasse no seio da igreja já no começo. E o que resultou depois? Mesmo Deus punindo no começo, veio o mistério da iniquidade e a igreja entrou numa era de apostasia terrível durante toda a Idade Média. Microfone? Não precisa? É rápido? A própria destruição de Jerusalém. Exato, destruição de Jerusalém, foi manifestação da ira de Deus. E Jesus? Nós temos algum momento do seu ministério de revolta, indignação, em ira por algo que estava acontecendo? Sim ou não? Exatamente, os vendilhões do templo.
Jesus pegou literalmente chicote e saiu distribuindo chicotada para tudo quanto é lado ali. E o povo ficou tão assombrado com o que estava acontecendo. Ellen White diz que o invólucro humano se rompeu e a divindade extravasou a humanidade. Os homens fugiram de Jesus porque eles viram que era Deus revoltado ali naquele momento. A ira de Deus manifestada na purificação do templo. Em outro episódio que eu tenho em mente é de Herodes. Lembra a história de Herodes? Um dos Herodes, né, do Novo Testamento, onde ele fica lá se vangloriando e aceitando a adoração do povo, e de repente a Bíblia diz que ele é acometido de uma enfermidade e ele cai imediatamente morto. Ira de Deus. Só que o que nos interessa aqui para o estudo, principalmente, é a ira de Deus escatológica ou profética. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 até o 13, onde a Bíblia diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tá, mas onde está a ira de Deus aqui? Esse manto tinto de sangue, o que você acredita que é esse manto que a Bíblia descreve Jesus voltando com ele? É lógico que tudo isso tem um simbolismo, mas que sangue será que é esse que tinge o manto de Jesus? Tanto pode ser dos justos como do próprio Jesus. E eu ainda acrescentaria mais um. E vai surpreender. Esse texto aqui, descrito por João, ele ecoa as palavras de Isaías capítulo 63. Abra aí a sua Bíblia. Isaías capítulo 63. Versículos 1 e 3. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. E eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lago, no lagar. É a nossa pergunta. Por que está vermelha a vestidura? Pode continuar, Sara, por gentileza. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Forte? De quem é o sangue? Forte, né? E eu digo que tem alguns textos na Bíblia que são duros. Eu não limito a conclusão da passagem, mas essa daqui não pode estar de fora também, porque a descrição feita por Isaías, ela é praticamente repetida aqui por João na ilha de Patmos. É como se João evocasse as palavras do profeta Isaías, descrevendo a mesma cena. E tem mais, toda a construção do texto que nós acabamos de ler visa justamente nos remeter a essa questão. Vocês notaram que quando a Sara leu, diz que Jesus está vindo ali de Edom. Por que Edom? São os edomitas. Os edomitas são descendentes de quem? De quem? Esaú. E qual que era a aparência de Esaú que a Bíblia descreve? Ruivo. Ruivo significa que ele tem uma tonalidade de barba, de cabeça. Que cor, mais ou menos? Avermelhada. O guisado de lentilhas que Esaú vendeu a sua primogenitura para comer, o guisado era de que cor? Vendeu não, comprou, né? O guisado era de que cor? Vermelho. Então a intenção do Senhor é ressaltar essa situação da volta de Cristo, da justa indignação dele sendo manifestada contra a impiedade do mundo. Por isso também os mantos são tingidos de vermelho. No Apocalipse nós vamos encontrar isso no final da mensagem do terceiro anjo. Final da mensagem do terceiro anjo. Versículos 19 ao 20, capítulo 14, a Bíblia diz que o anjo lançou a sua foice sobre a terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou as uvas no grande lagar do quê?
da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Pode falar, irmã Dina? Só ia dizer que achei interessante que as duas passagens falam em lagar. Exato. E lagar submete uma quantidade grande de uva, neste caso. Portanto, não é um ato isolado aqui, mas é realmente um ato quantitativo de dimensão, portanto, neste caso, da impiedade humana que vai ser julgada. Portanto, quer numa passagem, quer noutra, a frase realmente, o remeter-nos para um lagar é um espaço onde a ira do Senhor vai ser finalmente e a sua justiça aplicada. Exato. Por isso que o que nós estamos vendo aqui é a ira escatológica de Deus. É a punição final do Senhor. E é por isso que ela é em dimensões mais amplas. Todos sabemos o que é o lagar, né? Era o espaço onde eles colocavam as uvas lá em Israel para serem pisadas. Exatamente. E aqui nós temos uma das descrições que mais me impressionam da Bíblia no Apocalipse contra os ímpios. Onde a Bíblia diz que o céu, Apocalipse 6, versículos 14 até o 17, o céu se recolherá como um pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre. O que isso nos lembra de que nós já lemos aqui? Da marca da besta, não é isso? A Bíblia não diz que todo escravo, livre, e etc., receberão a marca da besta? O que o Senhor está dizendo aqui? Que a ira dele virá justamente sobre todos aqueles que receberem a marca da besta. Seja livre, servo, escravo e etc. Versículo 16 continua. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A loucura dos ímpios nesse momento chegará a um nível assim tão assombroso que eles vão começar a pedir para que objetos inanimados caiam sobre suas cabeças. Os montes, as rochas, os penhascos, porque eles preferirão serem fulminados por esses objetos do que terem que encarar a justa ira de Deus. A justa ira de Deus. E parece paradoxal, mas eu acredito que é de propósito que a Bíblia faz isso. É justamente para nós não confundirmos, porque quando nós falamos de cordeiro, o que vem em mente como sentimentos assim que descreve um cordeirinho? Mansidão, né? Pureza. Mas a Bíblia está falando aqui de um cordeiro que é manso, mas também se ira. E isso não é por acaso. É porque os dois atributos de Deus agem em harmonia. E esse, sem dúvidas, por que as pessoas vão pedir para que as rochas caiam sobre elas? Eu acredito que pedirão porque será um momento de vergonha para os ímpios. Vergonha porque eles vão se lembrar das oportunidades que Deus lhes deu. Dos momentos que nós, por exemplo, e eu espero que estejamos entre aqueles que estarão ao lado de Deus, que as pessoas oferecerão para eles estudos bíblicos e eles disseram que não tinham tempo. Dos momentos em que nós deveríamos estar fazendo também trabalho missionário, pregando o evangelho, e tinham preguiça. Eles se lembrarão daqueles momentos em que negligenciaram a oração, porque estavam muito ocupados aí com redes sociais, com séries e etc. Vai ser um momento terrível para essas pessoas. Ellen White diz que depois dos 1000 anos, inclusive Jesus vai revelar diante de todos pecados ocultos que serão responsáveis pela punição de alguns ímpios e que impediram a cada um deles de estarem no reino dos céus. Será um momento terrível. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia também. Graças a Deus por isso. E Ele não permitirá, como já foi dito, que os seus algarismos sejam atingidos na nossa vida até o limite, sem antes nos enviar várias mensagens de misericórdia. E é por isso que essa série foi feita. Essa série foi feita porque essas 3 mensagens angélicas são o último convite que Deus enviou para as pessoas da nossa geração. É o apelo de um Deus santo
para todo ser humano nessa época, dizendo: meu filho, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Aceite o que Ele já fez por você. Porque do contrário, o que é a ira de Deus? Nós já falamos de várias coisas aqui. Mas a ira escatológica de Deus, ela é consumada, sabe no quê? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 15, versículo 1. Os anjos e as últimas pragas. Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Ok. Então, de acordo com a Bíblia, a ira escatológica de Deus, a ira profética de Deus, a última manifestação da sua ira, ela é consumada através do quê? Das 7 últimas pragas. Exato. Eu falei aqui, acho que foi no nosso terceiro estudo, se não me engano, dessa série, mas hoje eu trouxe o texto para ler para vocês. No dia 27 de junho de 1850, Ellen White teve a sua primeira visão sobre o derramamento das 7 últimas pragas. A visão está registrada no livro Primeiros Escritos, na página 64 de algumas versões, não são em todas elas, e ela diz o seguinte: fui então capacitada a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se ele estendesse a sua mão ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. O terror se apossou de mim, e eu caí sobre o meu rosto diante do anjo, e supliquei-lhe fosse a visão removida, que afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi, como nunca dantes, a importância de investigar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar às 7 últimas pragas, ou a ira de Deus. Esse texto é impressionante. Eu fico imaginando Ellen White vendo aquela cena terrível do tempo do fim e ela dizendo para o anjo: chega, eu já não aguento mais. E a decisão dela foi a mais sábia possível. O tema da ira de Deus, ele não visa, assim, desanimar você. Muito pelo contrário. A ira de Deus tem um objetivo. É motivar você a sair daqui com uma decisão. E a decisão é investigar como escapar dela para não ser um alvo dela no tempo do fim. E isso é um Deus de amor. É um Deus que avisa antecipadamente o que Ele fará para que nós não sejamos alvos da punição dele. Isso é um Deus que nos ama, um Deus de oportunidades. E essas oportunidades se renovam a todo instante. Olha, eu sei que vocês foram convidados para virem aqui, para facilitarem para mim, porque seria muito sem graça pregar essa série para as câmeras. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Falar para seres humanos e falar para objetos, imaginando que seres humanos estarão ali. Mas, para cada um de nós que estamos aqui, para mim também e para aqueles que nos acompanharão depois, essa série é uma nova oportunidade que Deus está nos dando de nós fazermos uma nova aliança com Ele, um novo pacto com Ele e decidirmos de todo o nosso coração vivermos como pessoas que desejam escapar da ira de Deus e sermos alvos e objetos do seu maravilhoso amor. A Bíblia diz que alguém já bebeu o cálice da ira até o fim e esgotou até as fezes esse cálice. E quem é esse? Nós não precisamos beber. Louvado seja Deus por isso. Ele já bebeu até a última gota. E o convite que o Senhor faz para nós é justamente esse. Aqui, o autor desse livro, Stephen Shernock, que é um puritano também, The Existence and Attributes of God, nenhum dos poderosos atos de juízo de Deus oferece uma demonstração tão grande do ódio que ele tem contra o pecado como a ira, a Sarah
havia mencionado isso, né? Como a ira que foi derramada sobre quem? Sobre o seu filho. Então, todo o ódio de Deus contra o pecado, toda a sua revolta, a sua indignação foi despejada por inteiro em cima de Jesus. E hoje, quando nós o aceitamos como Senhor da nossa vida, o Salvador do nosso ser e o soberano da nossa história, você não precisa ter medo, porque Ele recebeu tudo para que você vivesse em paz, em segurança e não tivesse medo, porque Deus te ama e se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E Ele te levará para morar com Ele no reino dos céus. Meus amigos, é essa mensagem que nós precisamos apresentar ao mundo. Tudo que nós vimos aqui, ainda há mais um estudo para ser gravado, mas eu não vou gravar esse estudo. Eu pedi para o meu amigo Rubem gravá-lo, porque eu não me sinto assim tão capaz. O Rubem tem estudado esse tema há muito mais tempo do que eu, e eu pedi a ele que gravasse o último estudo dessa série, da mensagem dos 3 anjos, que é o tema dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É o tema que está relacionado com a justificação pela fé e a justiça de Cristo. Eu sei que o Rubem tem estudado isso já há alguns anos, então eu pedi para ele gravar o último estudo dessa série. E ele vai fazer a gravação depois em um outro momento, mas por aqui eu encerro a minha participação. Eu espero que essa série tenha sido uma bênção para todos que participaram, para aqueles que vão nos acompanhar também. E eu espero que, em nome de Jesus, a gente conheça mais essas mensagens, viva essas mensagens e sejamos arautos das 3 mensagens angélicas nessa geração. E que Jesus nos prepare, porque são elas que vão nos deixar assim prontinhos para aquele grande dia, quando Ele voltar nas nuvens dos céus. E olha, tem uma cena que eu fico imaginando assim, o acontecimento dela. Alguns vão morrer e outros não, nós sabemos disso. Mas é um fato que nós somos separados de pessoas que nós amamos. Até mesmo durante essa pandemia, nós perdemos amigos, perdemos parentes e nós desejamos reencontrá-los. Mas eu fico imaginando uma cena de maneira especial nesse ato do reencontro. Quando alguns forem ressuscitados e outros estiverem em pé, e de repente você verá um ser que vai ficar olhando para você. E você ao longe olhando para aquele ser, quem será essa pessoa? Parece que ela me conhece, mas eu não sei quem é ela. E ele vai se aproximar de você e vai dizer assim: prazer, eu sou o seu anjo. Eu te acompanhei durante toda a sua vida. Eu estive ao seu lado durante todos os momentos de aflição, de dores, e fui eu que te protegi naquele dia, que você não sabe por que você não conseguiu pegar um ônibus, por exemplo, ou por que tudo deu errado na sua concepção, mas na verdade tudo deu certo, porque eu estava aguardando você. Eu sou o seu anjo. Imagina que encontro maravilhoso, nós conhecermos o nosso anjo. E Deus tem encontros preciosos para nós no reino dos céus. Aliás, eu concluo com isso. Ellen White diz que para todos aqueles que aceitarem a mensagem dos 3 anjos, especialmente a terceira, que envolve as 2 anteriores, há uma promessa especial. Qual é o maior desejo que você, adventista do 7º dia, tem? Qual é? Ver Jesus voltar em vida, não é? Mas nós temos muitos do nosso meio, como por exemplo Ellen White mesmo, o marido dela, muitos dos nossos queridos avós, talvez, que creram nessa mensagem, esperaram Jesus e ele não veio na sua geração. Há uma promessa especial para aqueles que creem na mensagem do 3º anjo. Deus vai ressuscitar essas pessoas num momento especial para verem Jesus voltando nas nuvens dos céus e verem todos os sinais do livramento do povo de Deus. Meus amigos, vale a pena aceitar essas mensagens. Vale muito a pena, muito a pena. Quando Moisés, ele achava que ele tinha perdido o melhor da trajetória dele no deserto ao morrer, porque ele olhou para a nova terra e não entrou nela, mal sabia ele que Deus tinha algo muito melhor preparado para ele. Ele não viu a nova terra aqui, mas hoje ele está onde? Na nova terra, lá no reino dos céus. Então Deus tem um prêmio, um galardão especial para os adventistas do 7º dia. Deus seja louvado por isso. Vale a pena. É difícil, a luta é árdua, mas vale a pena pregar essa mensagem e viver essa mensagem. Que
Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Querido Pai e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor porque se dependesse de nós, nós seguramente estaríamos muito longe dos teus caminhos, mas o teu Espírito Santo e a tua graça nos alcançou. Nós não somos melhores do que os outros lá fora. Nós temos sim uma grande responsabilidade e seremos eternamente gratos ao Senhor pelo privilégio que nos deste de conhecer essa mensagem preciosa para os tempos que nós vivemos. A mensagem dos 3 anjos, como diz Ellen White, é a maior soma de verdade já enviada a mortais. É uma mensagem completa, que abarca todo o nosso ser, toda a nossa natureza, que se vivida, restaurará no ser humano a nossa capacidade física, mental e espiritual. Nós queremos viver, Senhor, à altura daquilo que o Senhor espera que vivamos nessa geração. Nós estamos aqui, Pai, como adventistas do 7º dia, mas os que nos ouvirão em algum momento podem não ser e tampouco nunca terem ouvido essa mensagem ou essas mensagens e estão agora chegando no final de uma série de estudos. Eu quero orar em primeiro lugar por nós, para que o Senhor nos ajude a amar a Jesus e amar essas mensagens acima de todas as coisas. E que o Senhor também toque profundamente no coração daqueles que acompanharão essa série, para que, ao concluírem esse tema, que não haja outra decisão senão se entregarem a Jesus Cristo e se tornarem arautos da mensagem dos 3 anjos. Pai, há muitos filhos do Senhor espalhados pelo mundo aí fora. São aqueles que o Senhor chama de remanescente fiel. E muitos deles têm servido ao Senhor com sinceridade, e eu peço a Ti que sejam alcançados, que sejam tocados através dessa série, através do trabalho da Igreja Adventista do 7º dia, através do nosso testemunho, que o Senhor alcance essas pessoas, usando a nossa vida, fazendo com que cada uma delas se unam ao remanescente escatológico, ao Teu povo, ao profeta Elias, no tempo do fim. Nos dê a Tua paz, enche-nos do Espírito Santo e nos ensine a pregar essas mensagens com prudência, com zelo, com sabedoria, com inteligência, mas como eu tenho insistido aqui, acima de tudo, no poder do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.